Salve, salve Derivando Ideias, para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a gente conseguir entender melhor ainda as frações e começar a entender daqui a algumas aulas porcentagem, certo? A gente vai falar sobre um assunto que está intimamente relacionado, está diretamente relacionado com frações, com porcentagem, que são os números decimais. Na verdade, esses três assuntos, tanto frações como decimais e porcentagem, os três servem para representar números fracionários. A gente já viu aqui no canal uma forma de representar números fracionários, que é através das frações. Números fracionários seriam partes de um inteiro, certo? A gente já discutiu isso aqui, eu vou estar deixando aqui no card para vocês. E hoje a gente vai estar discutindo decimais, certo? Números na forma decimal da representação. E eu já quero começar logo aqui com vocês, falando sobre a adição e subtração de números na forma decimal. E aqui eu já tenho logo um exemplo para vocês. 3,5, deixa eu baixar um pouco mais aqui. 3,5 mais 4,5. Você pode pensar de diversas maneiras. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 ou 4 maneiras que vocês podem pensar. Nessa primeira a gente pode ser mais direto, certo? 3,5 mais 4,5. Você pode pensar que 0,5 mais 0,5 é 1 e 4 mais 3 é 7. Ou seja, 7 mais 1 é igual a 8. Então você pode pensar nisso aqui como, vou quebrar aqui para vocês, ó, 3 mais 4 mais 0,5 mais 0,5. Você pode pensar dessa maneira, que aí vai ficar o quê? Vai ficar 7 mais 1. E isso aqui é igual a 8. Você pode pensar dessa forma, mas eu quero trabalhar uma. Essa forma aqui ela é uma forma bem direta, mas eu quero ensinar aqui vocês pensarem por uma outra perspectiva, por uma perspectiva mais interessante, até eu diria. Que é nessa forma aqui, nessa segunda forma que a gente vai trabalhar. Você pode pensar no 3,5 como 3,5. A gente pode multiplicar ele por 10 sobre 10. Isso não vai mudar o número, certo? Por quê? Porque 10 sobre 10 é 1. A gente já discutiu isso aqui no canal. Eu vou deixar no card que ensinou para vocês voltarem, revisarem, caso vocês ainda não tenham visto ou queiram revisar. Isso aqui é igual a, certo? Isso aqui é igual, né? A isso aqui. Mais 4,5 vezes 10 sobre 10 também, tá bom? Isso aqui vai dar 35 sobre 10. Deixa eu botar nos iguais aqui, ó. 35 sobre 10 mais 45 sobre 10. E isso aqui vai ser igual a 80, né? 80 sobre 10. 80 sobre 10. Divide por 10 em cima e embaixo. Eu posso fazer isso porque tudo que eu faço no numerador, se eu fizer no denominador também, continua a mesma coisa. Você pode pensar também, né? 80 sobre 10. 10 vezes 8 dá 80. Pode pensar dessa forma também. Então isso aqui é igual a 8. E confere, né? Aqui, confere com aqui. Então beleza. E ainda tem uma terceira forma que você também pode pensar que é muito interessante. Vamos lá então para uma outra forma pra uma outra perspectiva de enfrentar esse problema aqui. Então você pode fazer 3,5. Você pode fazer o quê? Ao invés de multiplicar em cima e embaixo por 10, multiplicar por 10 sobre 10, como a gente acabou de fazer, você pode multiplicar por 2 sobre 2 e o 4,5 multiplicar por 2 sobre 2. Por que isso aqui é interessante? Porque fazendo isso, o numerador ele vai deixar de ser fracionário. Concorda comigo? O numerador ele vai se tornar um número inteiro. Um número inteiro. Por quê? 3,5. Com multiplicação de frações. A gente já viu aqui no canal também como proceder, né, nas multiplicações de frações. Eu vou deixar aqui no card também para vocês. Então, isso aqui, 3,5 vezes 2, 7, dividido por 2.
4,5 vezes 2, 9. E lá embaixo continua igual. É como se tivesse multiplicado aqui, né? É como se tivesse multiplicado lá embaixo por 1, certo? E aqui é fácil, né? 7 mais 9. Aqui é soma de números inteiros. Isso aqui a gente sabe fazer. 16. Deixa eu botar os iguais aqui. 16. Na soma de frações, a gente não muda, ou a gente não mexe no denominador. Então, 16 sobre 2, que é igual a 8. Beleza? Então, ó, 8 novamente. Então, confere mais uma vez o resultado. Certo? Espero que vocês tenham entendido aqui. Então, vamos para mais um exemplo. Segundo exemplo agora, de soma e subtração de números decimais. Certo? Então, aqui a gente tem 8,36 mais 1,2. Como a gente pode proceder aqui? A gente pode fazer o seguinte. Eu quero sumir com essa vírgula aqui. Por quê? Porque eu quero trabalhar com números inteiros. A gente pode seguir um raciocínio muito semelhante ao que a gente acabou de fazer. Como que eu posso sumir com essa vírgula aqui? Se esse número fosse multiplicado por 100, né? Por quê? Porque essa vírgula vai para cá, certo? Então, eu posso multiplicar esse cara por 100, mas para não alterar ele, eu vou multiplicar por 100 sobre 100. Por quê? Porque 100 sobre 100 é 1, né? A mesma ideia para 1,2 aqui, ó. Só que ele vezes 10 sobre 10 já me é suficiente. Por quê? Porque aí essa vírgula vai para cá, ó, sumiu a vírgula. Perfeito? Então vamos lá. Aqui vai ficar como? Vai ficar 836. 836 sobre 100 mais 12 sobre 10. Perfeito? Só que para a gente poder realizar essa soma de frações, eu preciso que o denominador das duas frações seja o mesmo, certo? A gente já discutiu sobre isso. Então, perfeito. Então eu preciso que apareça um 120 aqui, né? E um 100 lá embaixo. Hã? O que você fez aí? Fiz o seguinte, multipliquei por 10 sobre 10, né? Enfim, 10 sobre 10 é 1. Então, basicamente, o que eu fiz foi isso. Então, aqui vai ficar 120 sobre 100. Beleza. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. Aqui para baixo. 836 mais 120. 836 mais 100, 936. Mais 20, 900. Calma, 956. Certinho? Isso aqui dividido por 100. E olha só. Olha que interessante. Quando a gente multiplicou por 100, a vírgula moveu 2 casas para cá, certo? Opa, moveu 2 casas para cá. Então, se a gente dividir por 100, ela vai mover 2 casas também, mas por sentido contrário. Isso aqui é uma coisa interessante de se perceber. Então, isso aqui vai ser, você pode fazer isso se você quiser, vai dar 9,56. Perfeito? Então, essa fica sendo a nossa resposta. Agora, eu quero conversar com vocês sobre outras operações com números decimais que a gente pode trabalhar, que no caso é a multiplicação e a divisão de números decimais, certo? Então aqui eu já vou começar logo com outro exemplo para vocês. É uma divisão de um número decimal, né? 16,2 é um número decimal, é um número com vírgula, e 4 é um número inteiro, beleza? Só que 16,2 é um número decimal. Então, uma divisão de um número decimal para um número inteiro. Certo? Como que a gente pode fazer aqui? Veja bem, a gente pode quebrar essa fração, né? Ó, pensa comigo. 16 mais 0,2 sobre 4. Me responde aí. Essas duas coisas são iguais? São, né? 16,2. Eu só quebrei isso aqui numa soma. Se você fizer isso aqui, ó, 16 mais 0,2, você vai perceber
que você vai voltar para cá, 16,2. E eu quebrei isso aqui numa soma, só que tudo ainda está dividido por 4, né? Porque aqui, ó, 16,2 está dividido por 4. E aqui 16 mais 0,2, ou seja, 16,2, está dividido por 4. Só que, olha que interessante. Aí aqui a gente cai numa propriedadezinha de soma de fração. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que 16 sobre 4 mais 0,2 sobre 4. Concorda comigo que essas duas coisas são iguais, né? Eu só, esse termo aqui, o 4, está dividindo os dois caras. Então é a mesma coisa que dividir esse cara primeiro por 4 e depois somar com esse cara dividido por 4. Beleza? Opa, peguei aqui sem querer. Beleza? E isso aqui é fácil, né? Por quê? 16 sobre 4. 4 mais... Aqui, o que a gente pode fazer aqui? Vou até fazer uma cor diferente. Aqui a gente pode multiplicar, né? Por 10 sobre 10. Ou melhor, olha o que a gente pode fazer aqui. Você pode seguir por esse caminho, tá? Vai dar certo. Mas eu percebi uma coisa interessante aqui. A gente pode multiplicar por 5 sobre 5. Por quê? Porque 0,2 vezes 5 dá 1. E 1 é um número muito, muito interessante pra gente, né? Porque 1 é um número fácil de somar, de multiplicar. Então, é interessante pra gente aqui em cima da 1. Vai nos ajudar. E aqui embaixo, 4 vezes 5 também é fácil, 20, né? E eu posso fazer isso, por quê? Porque 5 sobre 5 é igual a 1. Então aqui a gente não está violando nenhuma regra. Aqui a gente está dentro das regras. Estamos trabalhando com um pensamento sem quebrar as regras, como se fosse mesmo um quebra-cabeça, certo? E isso que é muito interessante. Tá. Então aqui vai ficar 16 sobre 4, 4. 0,2 vezes 5, 1. 4 vezes 5, 20. Ah, beleza. Aí aqui a gente vai precisar que os denominadores fiquem iguais, né? Multiplica esse cara aqui, ó. Vamos lá. 4. Multiplica esse cara por 20 sobre 20, né? Perfeito? Sem muito segredo, sem muito segredo. Mais 1 sobre 20. Perfeito? Isso aqui vai dar 4 vezes 20, 80 sobre 20, mais 1 sobre 20, que é igual a 81 sobre 20. Deixa eu ver se o conteúdo aqui não tá cortando para vocês. Não, né? Tá tudo bem? Mas aqui eu vou ter que fazer aqui embaixinho, ó. 81 sobre 20. Pensando de forma simples aqui, ó. 20 vezes 4, 80. Sobra 1. Abaixo 1, 4,05. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Perfeito. Então, é isso. Essa aqui é a resposta desse exemplo. Agora, eu separei mais um exemplinho aqui para vocês. Vamos lá. Esse aqui é interessante. 5,15 vezes 0,2. Sem muito segredo, a gente pode continuar usando a mesma linha de raciocínio, que é transformar números decimais em frações. Isso facilita muito o nosso trabalho. Beleza? Aqui não é uma conta difícil, né? Mas vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio, deixa eu pegar uma outra cor. Vai ficar 5,15 que multiplica 100 sobre 100. Por que isso mesmo? Para nós não sumir com a vírgula, né? Isso aqui é igual a 2 dividido por 10. Ou melhor, vou fazer o passo a passo aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Isso aqui é 0,2 vezes 10 sobre 10. Mas você não precisa ficar escrevendo esse passo a passo o tempo todo.
né? Você pode fazer direto se você quiser. Aí aqui vai ficar 515 sobre 100, que multiplica 2 sobre 10. Beleza? Belezinha, né? E aqui ficou fácil, né? Aqui é uma multiplicação bem simples. Por quê? Lá embaixo, 100 vezes 10, 1000. Beleza? 515 vezes 2, 1030. Perfeito? 1030 dividido por 1000. Ah, aqui vai ficar... Bom, aqui a gente pode deixar dessa forma, né? 103. Ó, pessoal, aqui nada mais do que eu fiz foi dividir o numerador e o denominador por 10. E isso não altera o resultado, certo? Então, 103 dividido para 100 vai dar 1, alguma coisinha aí, beleza? Então, essa fica sendo a nossa resposta. E aqui a gente tem o exemplo para a gente fechar com chave de ouro. Esse exemplo é muito interessante porque esse exemplo a gente vai usar tudo que a gente estudou até agora. Então, esse exemplo vai ser muito legal. Vamos lá. Então, vamos bater de frente com ele. 19,6 sobre 0,14 vezes 1,5. Certo? Então, esse é nosso problema. Aqui eu vou me dar o privilégio de seguir mais diretamente, certo? Porque é a mesma linha de raciocínio que a gente veio seguindo até agora. 19,6 é a mesma coisa que 196 sobre 10, certo? Isso aqui tudo está dividido, calma aí, está dividido por 14, 0,14 é a mesma coisa que 14 sobre 100, beleza? 14 sobre 100. E isso aqui tudo está multiplicado por 1,5, é a mesma coisa que 15 dividido para 10. Aí aqui a gente deu bom pra gente, né? Porque aqui a gente caiu num caso que a gente já conhece. Divisão de frações. Então, isso aqui é a mesma coisa que 196 sobre 10. Deixa eu ver se tá certo. Isso mesmo. 196 sobre 10. Divisão de frações, a gente multiplica pelo inverso da de baixo, certo? Então, a gente pega esse cara aqui, multiplica pelo inverso desse cara. A gente já discutiu aqui no canal por que que pode fazer isso, por que que isso acontece. E eu vou estar deixando aqui no card para vocês verem se vocês ainda não viram. 196 sobre 10 multiplica, calma aí, multiplica pelo inverso da segunda, 100 sobre 14, vezes 15 sobre 10. Beleza? Então, ó, vamos lá. Eu vou reescrever isso aqui de uma forma diferente para que você consiga ver o que está acontecendo aqui. Que bonito. Perceba o que vai acontecer aqui, que bonito. 196. 196 é um quadrado perfeito. É a mesma coisa que 14 vezes 14 sobre 10, que multiplica 100. 100 também é um quadrado perfeito, que é a mesma coisa que 10 vezes 10. Aqui o 14 só vou copiar. E aqui só vou copiar também. Olha que legal. Aqui, esse 10 tá dividindo e esse 10 está multiplicando. Simplificou. Esse 10 está multiplicando, esse 10 está dividindo, simplificou. Esse 14 está multiplicando, esse 14 está dividindo, simplificou. E só, olha que legal, só sobrou o 14 vezes 15. Ou seja, antes a gente tinha... E, mano, olha isso, turma. Olha que poderoso a matemática é, né? A gente tinha um grande problema como esse. E a gente, sem fazer conta nenhuma, a gente não perceba que a gente não fez conta nenhuma. Só apenas manipulando o problema, manipulando o exemplo, né? Manipulando ele, a gente conseguiu encarregando, até que
a gente chegou num cenário aqui onde tudo se simplificava. Até aqui, ó, vou marcar para vocês. Até aqui, a gente não fez uma conta. A gente não fez nenhuma conta. A gente foi só manipulando o problema, certo? E é isso que a matemática é. Você manipular um problema e não fazer um monte de contas, certo? Então, aqui a gente vai fazer a nossa primeira conta desse problema, né? 14 vezes 15. Você pode pensar como 15. 14 é o quê? 14 é 15 menos 1, não é? Você concorda comigo? Se você falar que 14 não é 15 menos 1, você tá louco, né? Então, aqui a gente pega e distribui esse 15, porque ele tá multiplicando todo mundo. Se você não entendeu por que que a gente pode, se você não entende por que que a gente pode fazer essa distribuição aqui, ó, certo? Essa aqui, a gente ainda vai discutir aqui no canal a fundo sobre essa propriedade de distributividade que chama, né? Que muitos chamam de chuveirinho também, né? Chuveirinho, mas enfim, essa propriedade se chama distributividade e a gente vai entender mais pra frente por que que a gente usa ela, né? Mas enfim, a gente pode fazer isso, por enquanto aceitem isso como uma verdade. 15 vezes 15, um quadrado perfeito, né? 225. 15 vezes menos 1, menos 15. Aí aqui é tranquilo, né? 225 menos 10, 215, menos 5, 210. Então a nossa resposta fica sendo 210, né? Opa, 210. Beleza, então essa aqui fica sendo a resposta desse último exemplinho, certo? Então olha que poderoso esse exemplo. Nesse exemplo a gente consegue, esse exemplo é muito legal porque nesse exemplo a gente consegue usar tudo que a gente aprendeu até agora, né? Divisão de frações, multiplicação de frações, simplificar frações. A distributividade a gente ainda não aprendeu, mas enfim, a gente usa aqui também. E, né, esse exemplo é muito legal. Então, essa foi a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se curtiu, deixa o like aí no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se nasceu em alguma parte, não entendeu muito bem, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se querem mais conteúdo como esse, para aprenderem de verdade matemática e física, se inscrevam aí no canal e ativem o sininho, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, Derivando 10.